nome de Jesus. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. No versículo 2, aliás, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Coloque seus olhinhos aí. Primeira Samuel, todos acharam? Aleluia, Jesus. Perdão, amados, é que 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, tá bom? Diz assim, todos acharam? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Diga assim, eles não se importavam, diga importavam com o Senhor. No versículo 17, diz assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 18. Porém, diga comigo assim, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, diga jovem, diga Samuel era jovem, vestindo com um éfode de linho. No versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Se assente um minutinho. A palavra do Senhor diz que a palavra dele é divinamente inspirada por ele e apta para corrigir, ensinar e exortar em amor. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Então a palavra muitas das vezes vem para mim, vem para você como correção, vem como ensinamento e vem também nos exortando. Aqui tem vários tipos de pessoas. Cada um que está aqui tem uma necessidade. E Deus sabe de cada um de vocês. Então a palavra de Deus vai vir para você. Não vai vir igual veio para mim. Para mim foi forte, maravilhosa. Maravilhosa hoje entender esses dois grupos de pessoas e trazer para você aquilo que Deus passou para mim. E você vai receber de uma outra forma, naquilo que é a tua necessidade, não importa. O importante é que você compreenda essa palavra. Você precisa compreender. Coloque a sua mão assim na sua cabeça e diga assim comigo: Senhor, abre o meu entendimento. Ajuda-me a entender a sua palavra, para que eu não seja roubado. Diga, Senhor, em nome de Jesus, leva cativo a tua autoridade, os meus pensamentos. Diga em nome de Jesus. Amém? Precisamos entender, porque a palavra do Senhor nos ensina que quando nós não entendemos a palavra, o maligno vem e rouba ela de nós. Por isso que muitas das vezes a pessoa não consegue prosperar na vida. Por quê? Porque foi roubado. Não entendeu a palavra, não compreendeu ela, mas quando você compreende ela, é diferente. Você prospera naquela área que você tem necessidade. É assim que Deus faz. Por isso que é importante que você não permita que nada nem ninguém tire a tua atenção. Por isso que é importante quando você pisar os pés na casa do Senhor, você guarde eles, seus pés. Esqueça o que está lá fora. Entregue tudo na mão do Senhor. E diga para Ele: Senhor, eu quero sair daqui de uma forma diferente. Eu quero sair daqui com o teu propósito no meu coração. Porque eu quero viver a vida que o Senhor já reservou para mim.
Porque, queridos, eu e você não pode passar por essa terra sem vivermos, sem comermos o melhor dela. Porque a bênção de Deus é para aqui e para a eternidade. Tem gente que só está esperando a eternidade. A eternidade vai chegar, não se preocupe. Mas enquanto você viver aqui, você tem que comer o melhor que Deus tem para você e para sua família. Porque a palavra do Senhor diz, se eu quiser, se você quiser, e nós dermos ouvido à palavra dele, nós vamos comer o melhor desta terra. Se eu perguntar aqui quem quer comer o melhor dessa terra, todo mundo quer. E não está errado. Mas para isso você precisa ouvir o que Deus está falando para você. Dar ouvido. Amém? Nós vemos aqui, eu anotei algumas coisas, nós vemos aqui, aqui veja, vemos o real motivo de Ana fazer um voto. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer isso? Por que Ana fez um voto? Ana tinha um propósito. Ana tinha um propósito. E o propósito dela era ser mãe, porque ela era estéril. E ela não tinha filhos. E naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela era tida como amaldiçoada. Uma mulher seca, uma mulher sem valor, não podia nem dar filho para o seu marido. Então havia uma maldição na vida de Ana. Ana queria se livrar daquela maldição. Mas lembra que eu falei para você que Ana teve um insight. Ana teve uma luz. E ela pegou aquele propósito do coração dela e alinhou ao propósito do coração do Pai. Você está entendendo? Os seus propósitos, os meus propósitos, tem que estar alinhado com o trono da graça. Amém? E aqui nós vemos que ela compreendeu a real necessidade daquela época. Isso porque os filhos de Eli estavam corrompidos. Lembra que eu falei para você? Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Belial é a figura do diabo. Então os filhos de Eli eram semelhantes aos filhos do diabo. Era como filho do diabo. Eles aqui, eles não se importavam com as coisas de Deus. Eles não estavam nem aí para as coisas de Deus. O pai dele era um sacerdote. E automaticamente, eles ficariam no lugar do pai, servindo no altar. Mas eles estavam corrompidos. Não tinha como ele servir o altar. Você está entendendo? Porque Deus, Ele ama todos nós com amor incomparável. Mas Deus não ama o nosso pecado. O pecado nos separa de Deus. E aqueles meninos, a Bíblia diz que aqueles jovens, porque eles eram jovens na época, eles eram filhos de Belial. E Ana atentou para essa importância. Ana sabia a importância do sacerdote ali. Porque era através do sacerdote que eram oferecidas as ofertas ao Senhor. As orações eram feitas pelo sacerdote. Imagina se não tivesse um sacerdote. E Ana pensou nisso. Até então Ana só está pensando nela, né? Só estava pensando na realização do sonho dela. Mas de repente ela olhou à sua volta e viu que algo muito sério estava acontecendo naquela época. E que ela poderia ajudar de alguma forma. Aí chegou o voto dela. Olha só. O sacerdote era importante, era algo que era necessário. Ele fazia as orações, oferecia o sacrifício pelo povo. Eli já era velho, não tinha ninguém que o substituísse, senão seus filhos. Ana, naquele momento, esqueceu dela, de suas vontades, e olhou para a necessidade do reino. Ela olhou para a necessidade do reino. Ela alinhou seu sonho com o sonho de Deus, né? Algumas pessoas, eu costumo orientar que tem coisas que na minha vida, na sua vida, que só o Senhor pode mudar. Só Deus pode mudar, não tem outro. E eu sempre oriento mulheres, homens, jovens, adolescentes, o quê? Sirva ao Senhor. Permaneça fiel na presença do Senhor. Porque a solução desse problema virá. Porque às vezes eu e você estamos tão focados
tão assim ligados no nosso problema. E existem situações que você não vai poder mudar. Existem problemas que giram em torno de nós, que nós não podemos mudar. Você está entendendo? É como esse problema que nós estamos vivendo de pandemia. Eu e você não pode mudar isso. Nós não podemos. Fugiu da nossa alçada. Quem pode nos livrar senão o Senhor? Essa é a nossa fé. Quem pode guardar senão o Senhor? Quem pode quebrar os laços desse mal senão o Senhor? E qual é o meu papel, o seu papel? Seguir confiante no Senhor. Não ter medo, porque todas as coisas estão no controle dEle. Tudo está na mão dEle. O Brasil está em crise? Está em crise. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Qual o seu papel, o meu papel? Permanecer fiel. Porque quando nós somos fiel ao Senhor, Ele diz que Ele não desampara o justo. E a sua descendência não vai mendigar o pão, porque Deus é fiel. Você está entendendo? Naquele momento, Ana olhou para a situação dela. E ela olhou a situação de Israel, sem um sacerdote. Imagina, sem um sacerdote, o povo ia se perder. O povo ia sofrer muito, irmãos. Pronto, está tudo perdido. Ela falou, eu preciso mudar isso. Ela esqueceu um pouquinho dela, sabe? Eu preciso mudar isso. Ela chegou, Senhor, se o Senhor me der um filho, o que ela falou? Homem. Geralmente as mulheres querem ter uma menininha, né? Para arrumar os cabelos. Mas ela foi bem específica. Eu quero um filho homem. E se o Senhor me der ele, ele vai para onde? Servir no teu altar. Ela colocou, ela alinhou o propósito dela ao propósito de Deus. Você está entendendo? Ela resolveu um problema dela e resolveu um problema do reino. É assim que acontece. O Senhor quer te fazer um agente de milagre. Deus não quer somente te entregar um milagre, mas Ele quer que você seja um milagre. Você está entendendo? É lindo isso. Quando você se importa com as coisas de Deus. Quando você se preocupa com o sonho de Deus, quando você se preocupa com a casa de Deus, quando você se preocupa em orar pelos departamentos da casa de Deus, pela liderança do Senhor, quando você pensa, nossa, hoje eu vou tirar um dia para orar pelo meu pastor, pela minha pastora, porque eu acho que eles estão precisando de minhas orações. Aí Deus olha do céu e fala, não tem como eu não te abençoar, porque você não está pensando só em você, mas você está pensando além de você. Oh, glória. Irmão, isso começa a acontecer tanta coisa boa dentro de você que você nem imagina. E as coisas começam a acontecer ao teu redor. E você vai olhar e falar, mas o que é isso? Não fiz nada. Fez sim. Você alinhou a tua vontade com a vontade de Deus. Você está entendendo? Você percebe a mudança quando nós nos alinhamos nossas vontades ao reino. Não tem como não acertar o alvo. Não tem como. É você usar essa profissão tua em prol do reino também. Estou vendo aqui o Gabriel, a Luara. Nós temos uma célula empreendedora. Olha que coisa linda. Ela fez uma faculdade, ele também fez. Ela fez uma pós-graduação. E os dois estão ali. Eles podiam estar cheios deles. Imagina, tem uma faculdade, pós-graduação. Nada, eles param um momento da vida deles. Das 9 às 10. Toda quarta-feira. Para trazer ensinamento empreendedor. Para abençoar os empresários. Para abençoar pessoas que quer abrir sua pequena empresa. Para abençoar você que trabalha em empresa.
Irmãos, é tanta coisa boa que esses meninos trazem que eu fico impactada. Eles estão alinhando aquilo que eles têm ao reino de Deus, para ajudar pessoas a melhorar profissionalmente. Não tem como Deus não abençoar, né? Você está entendendo? Deus quer usar a tua vida. Deixa Deus usar a tua vida. Vamos sair da mesmice. Pegue alguém para cuidar. Você está preocupado com tantas coisas. Olhe para alguém do seu lado. Olha para essa pessoa do seu lado. Você sabia que ela pode estar precisando de ajuda? Irmãos, eu aprendi isso com Deus desde que me converti. Eu tinha tantos problemas, irmãos. Tantos problemas, né? Nós tínhamos, né? 3 filhos, pequenos, que nunca foram impedimento de eu fazer a obra de Deus, viu? Nunca. Carregava tudo. Queria falar para o mundo todo que Jesus tinha me libertado, que Jesus tinha me curado. Mas era muito tímida, não sabia falar. Só sabia que o nome de Jesus tinha poder, só isso. E eu pensei, eu preciso fazer algo para o reino, algo, eu preciso. Era uma forma de dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro. E aí, eu falei, já sei, vou vender produto de limpeza. Eu precisava? Não. Às vezes voltava com tudo na mão, irmãos. Mas saía eu, minha cunhada ali na redondeza da minha casa, com um carrinho de feira cheio de produto de limpeza. Eu e ela, os carrinhos tudo caindo nos pedaços, coitado. Tudo amarrado com arame. Saía nós duas, porque tem que ser de 2, né? Ela não queria, mas eu puxava. Vamos, Valéria. Batia nas portas. As pessoas diziam, não quero não. Eu falava, não, só um minutinho, vem cá. Ali entregava um panfletinho e falava, olha, Jesus te ama. Ele me curou, eu tinha depressão. Eu era uma alcoólatra. Jesus me curou. Quando eu voltava para casa, irmãos, eu voltava renovada. Eu já olhava os meus problemas, já não tinha mais problema. Irmãos, e não tinha um problema que o Senhor não resolvesse na minha vida. Não contente, fui para Suzano. Meu marido trabalhava em Suzano. Toda quarta-feira ele me levava. Eu e a Valéria, minha amiga. E os filhos, né? Levava o bandinho também. Deixava tudo na casa da minha cunhada, que morava em Suzano, e saia nós na redondeza de Suzano, pregando o evangelho. Entrávamos nas casas, curávamos os enfermos, expulsávamos os demônios. E eu fui crescendo na graça do Senhor. E os meus problemas, todos eles Ele foi resolvendo. Era um pior que o outro, mas em todos eu tinha vitória. Sabe por quê? Porque eu estava alinhando a minha vontade com a vontade do meu Pai. A igreja precisa despertar e pregar o evangelho. Porque água parada dá dengue. Jovem, você precisa ganhar um jovem para Jesus. Você não pode se conformar a vir para a igreja sozinho. Você tem que falar do amor de Jesus para alguém. Você tem que trazer um jovem, porque os jovens estão se perdendo. Olha, o jovem Samuel crescia na graça e no conhecimento. Jovem tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mulher, você precisa ajudar uma mulher. Porque como mulher tem problema, né, irmãos? Mulher tem problema com o marido. Tem problema com os filhos. Às vezes problema financeiro, que o marido está desempregado, não é fácil. O peso tudo fica nela, porque é uma preocupação só. Precisamos estender a mão, amados. Precisamos ganhar uma vida para Jesus. Uma. Precisamos olhar à nossa volta e ajudar alguém. Você está entendendo? A minha vida até hoje é assim.
Viu? Eu amo, irmãos. Amo, é de mim. É de mim. Eu amo poder ajudar alguém a resolver um problema. Eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu ajudo conversando, ajudo em oração, em jejum. Senhor, muda a história. Não é porque eu sou boa não, irmão. Eu não sou boa. Bom é Deus. Mas eu sei o que meu Deus pode fazer na vida de alguém. Eu sei que Deus pode curar, pode libertar, Ele pode salvar famílias. Você está entendendo, amados? Olha para o teu irmão e fala, nós temos que trabalhar. A Bíblia diz em Tiago 4,13, diz assim, ó, pede e não recebe porque pede para os seus próprios deleites, sua própria vontade. É o dadá, né? Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho dá. Começa a pedir por alguém. Começa a orar por alguém. Você está entendendo? Não estou dizendo que você tem que esquecer da tua família, não, porque eu oro pela minha família todo dia. Mas eu também oro por você todos os dias. Eu oro pela sua família todos os dias. Nós estamos ali orando. Você está entendendo, amados? E assim a igreja vai crescer. As pessoas serão salvas. Tua família vai ser salva. A bênção de Deus vai se instalar na tua casa. Você crê nisso, igreja? Eu creio. Olha só. Diga assim, glória a Deus. Tem que ter propósito. Olha para o teu irmão e fala, você tem que ter propósito. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu quero aumento de salário. Para que você quer aumento de salário? Para você gastar? Só para isso? Só para isso? Começa a alinhar a tua vontade à vontade de Deus. Senhor, eu quero aumento de salário porque eu quero ajudar na tua obra, Senhor. Eu quero aumento de salário, Pai, porque eu quero mandar um irmão para o encontro com Deus quando voltar aos encontros. Pai, eu quero ajudar um casal a ir para o encontro de casais. Eu quero investir em alguém. Começa. Para que você quer uma casa? Senhor, eu quero uma casa porque eu vou abrir lá uma célula na minha casa. E eu vou convidar os meus vizinhos, Pai, para ouvir a tua palavra. Você está entendendo? Para que você quer um carro? Pai, eu quero um carro para mim ir para a tua casa e ainda levar meus vizinhos, Pai. Ajudar meu irmão. O irmão que não tem carro, eu vou levar na casa dele. O meu carro é para a tua obra, Senhor. Você está entendendo? Você começa a alinhar a vontade de Deus, a tua vontade, a vontade dele na tua. Não é para os teus próprios deleites, não. Mas é porque você quer ajudar, você quer servir. Você quer ser um agente de milagre na vida de alguém. E é tão tremendo isso que eu estou te falando. Que o voto que Ana fez foi tão fantástico. Que depois que ela entregou o voto dela, igual você vai entregar no altar de Deus o teu voto. E vai trazer o teu amado. Diga, eu vou trazer o meu amado. Você vai trazer o seu amado? Põe no teu coração, você tem que trazer. Porque ele vai ser abençoado também. Nós vamos orar sobre ele. Amém? Que depois que ela foi embora, a Bíblia diz que ela teve filhos e filhas. A bênção de Deus se multiplicou na vida de Ana. Diga assim, essa bênção está sobre mim. Diga, essa bênção está sobre mim. Para que você quer essa pessoa na presença de Deus, que você está orando por ela? Ah, pastor, eu quero porque eu quero que ela seja salva, porque eu não quero que ela vá para o inferno. Muito pouco. Muito pouco. Porque o Senhor, até no leite de morte, Ele pode salvar alguém e levar para o céu. Não, Senhor. Eu quero que o Senhor salve essa pessoa, porque vai ser um servo do Senhor no teu altar.
vai te servir, Pai, vai ser um diácono, vai ser um obreiro na tua casa, vai ser um evangelista pregando o evangelho, vai ganhar muita alma para o Senhor, Pai. Você está entendendo? Porque às vezes a gente não recebe. Porque a gente às vezes pede para o nosso próprio ego. E Deus quer que você peça diga assim, com alegria. Amém? Todos entenderam? Diga glória a Deus. Amém, queridos. O grande propósito da vida de Ana se cumpriu. Se cumpriu. E o nome do Senhor foi glorificado. Diga assim comigo, glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, vamos mudar. Diga para ele, vamos mudar. Diga, Deus te chamou, fala para ele, com um propósito. Diga, a tua vida tem um propósito. Amém? Alinhe esse propósito à vontade de Deus. Alinhe esse propósito à palavra de Deus. Alinhe. Porque você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de falar mais, mas não posso. Porque o nosso horário praticamente acabou. Mas domingo eu gostaria de falar, se o pastor me permitir, né? Se ele for pregar, não tem problema. Sobre essa parte dos filhos de Eli. Uma orientação para os pais. Uma orientação para os jovens. Porque eu costumo dizer que a Bíblia, ela tem resposta para o homem, para a mulher, para o filho. A resposta para todos nós. Para mim e para você. Em todas as áreas. E aqui também não é diferente. Nessa história aqui, ó, não é diferente. Por que que os filhos do sacerdote, por que que os filhos de Eli se tornaram os filhos de Belial? Por que será? Por que que Samuel era diferente? Por que será? Nós podemos aprender com o erro de muitos dentro da Bíblia. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu e você podemos aprender com os erros de grandes homens dentro da Bíblia. Podemos aprender com os acertos de grandes homens e mulheres dentro da Bíblia. É só a gente seguir. Sábio, a Bíblia diz que é aquele que aprende com o erro do tolo. Você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro do outro. Vai ter sempre alguém que vai errar na tua frente. E a Bíblia tem muitos. Eli falhou. Eli falhou. Mas por que Eli falhou? É uma orientação para os pais. Por que que os filhos? Por que que Samuel era diferente? Você está entendendo, amados? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é divina. Divina, queridos. Amém?